Olha, então nós estamos falando sobre o tabernáculo e na quinta-feira nós fizemos a última parte do átrio, né? Que tem a porta, o altar do sacrifício e também a bacia das águas, onde os sacerdotes se limpavam. Então, a parte do átrio nós já concluímos. E agora nós vamos entrar na parte do santo lugar. E a parte do santo lugar já não... As pessoas, o povo, já não tinha o acesso ao santo lugar. Tinha um véu, uma tenda, e aqui deste lado ficava a mesa dos pães. E hoje nós vamos falar sobre a mesa dos pães e os pães. Tinha o candelabro, tinha as coisas, os utensílios da casa do Senhor, que saía fumaça, enfim. Então essa parte aqui ficava a mesa dos pães. E depois tem o santo dos santos, santo lugar, onde ficava a arca da aliança. Então hoje nós vamos falar sobre a mesa do pão, amém? Amém ou não amém? E eu quero que você, vamos colocar aqui para a igreja entender, Levíticos capítulo 24, versículo 5. Coloca aí para a gente, produção. Levíticos 24, 24, versículo 5. Se não achar, eu coloco aqui. Diz assim, ó: e tomarás da farinha fina, e dela serás 12 bolos, e cada bolo será de 2 décimos, e colocará em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E colocará um incenso puro sobre a fileira, que será sobre o pão, por memorial, uma oferta feita por fogo ao Senhor. E cada dia do Shabat, ele colocará em ordem perante o Senhor, continuamente, tirando dos filhos de Israel, por um pacto eterno. Amém? Então, quando o Senhor pediu para que um homem construísse o tabernáculo, tinha a mesa dos pães. E essa mesa dos pães, ela tinha que ser ministrada todo sábado, que era o Shabat. E eram 12 pães. E esses 12 pães representavam as tribos de Israel, para cada tribo. E essa mesa, como eu falei, tem o incensário, tem a iluminação. E essa mesa com os 12 pães ficava ali a semana toda. E o próprio Deus os pães ficavam face a face do Senhor. E depois, para trocar o outro turno, o sacerdote, ele tinha que entrar com todo cuidado. E ele entrava, e só o sacerdote poderia comer desse pão. Esse pão, ele ficava a semana toda lá, e tinha que na outra semana trocar o pão. E ele era feito com o maior cuidado e com o maior carinho. Então o sacerdote entrava com os pães novos, e ele, somente o sacerdote, os que trabalhavam, poderiam consumir aquele pão. Quem me entende, diga amém. Quem me entende, diga amém. E esse pão, ele ficava na presença do Senhor os 7 dias da semana. O Senhor, o significado, o Senhor cuidando do seu povo, o Senhor abençoando o seu povo. Vocês lembram que quando o povo estava no deserto e eles acordavam de manhã, o que tinha de frente às suas tendas? Graças a Deus tem gente que entendeu aqui, que fez a escolinha dominical. O que tinha de dentro frente à sua tenda? O maná, o pão diário. Então agora o Senhor constrói um memorial, e esse pão representa nada menos, tudo representa Jesus. Diga comigo, tudo representa Jesus. E esse pão representa o próprio Jesus. E essa mesa, de novo, madeira de acácia, de novo, coberta de ouro.
E ela tinha o maior cuidado e ficava na presença do Senhor durante os 7 dias. E vinha o outro sacerdote e trocava os pães. E isso, ele fala assim, que isso aconteça sempre. Então, o cuidado daqueles que faziam a obra de Deus, e era o cuidado do próprio Deus sobre o povo de Israel. E eu quero liberar a primeira palavra para vocês nessa manhã. Se você tem coragem de levantar sua mão, aleluia. Eu estou liberando para você o seguinte: quando você tem fome e sede da presença de Deus, Ele vai cuidar de você e de toda a sua casa, toda a tribo, né? Toda a sua casa, toda a sua família. Todos os dias dessa semana você será cuidado, guardado, e o próprio Deus estará olhando para cada um de vocês, para cada um dos seus familiares, para cada um de nós, e nós nos colocamos como pão diante da presença de Deus, para que Ele tome conta de cada um de nós. Alguém pode aplaudir e agradecer ao Senhor? Aleluia, oh aleluia. Então, o pão significava a presença, a santidade e a purificação de Deus, o Deus que alimenta o seu povo, e só o sacerdote podia comer. E aqui eu quero entrar com você mais profundo dessa revelação. Quando Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 21, Jesus ele estava andando numa região onde havia 10 cidades, e essas cidades não eram cidades judias, e Jesus estava andando por aquelas cidades, e de repente, uma mulher cananeia, de uma das regiões mais promíscuas, idólatras, enfim, terrível. Jesus estava passando por aquela região, e uma mulher cananeia começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está completamente perturbada, endemoniada. E o interessante é que Jesus ele não parou. O interessante é que Jesus não deu atenção para aquela mulher, mas cada vez ela gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não parava para atender aquela mulher. Até que um ponto os discípulos começaram a falar assim: mestre, olha essa mulher aí, ó. Olha essa cananeia, olha essa perturbada, olha essa endemoniada. E Jesus não atendia aquela mulher, e aquela mulher gritava cada vez mais alto. Então Jesus parou. E aí Jesus falou: o que você tem? O que você quer? E diz a palavra de Deus que aquela mulher se prostrou, e ela começou a adorar a Jesus. Quem está aqui? Ela se prostra e ela começa a adorar a Jesus, e ela começa a contar a sua história para Jesus. E aí Jesus fala uma palavra muito pesada, só para você entender. Judeus, Jesus ele veio para os judeus em primeiro lugar. Jesus ele veio para os judeus, para o seu povo, para esses 12 pães aqui, ó. Mas eles não receberam Jesus, eles não quiseram Jesus. Então, quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, você tem que entender que Jesus ele está falando com 2 tipos de pessoas. Número 1, com judeus. Número 2, com gentios, que somos nós, que não somos da linhagem judaica. Quem entende isso, diga amém.
Mas primeiro ele veio para resgatar os judeus. E aí João vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então ele deu o poder de serem chamados a filhos e filhas de Deus a todos os que receberam. Quem já recebeu Jesus aqui? Nós vamos para Israel, eles estão esperando o Yeshua até hoje. Estão lá clamando no muro da lamentação até hoje. Mas nós já recebemos Jesus como Filho unigênito de Deus Pai, aleluia. Mas eles não têm essa revelação. Então, quando aparecia uma pessoa que não era judeu, você vai entender que o centurião, ele falou para Jesus: olha, eu não sou digno que você entre na minha casa. Por quê? Eles sabiam que o judeu não podia entrar na casa de uma outra pessoa que não era judia, tinha que fazer todo o ritual. Por isso que o centurião disse: eu não sou digno que você entre na minha casa, mas se você liberar uma palavra, o meu servo será curado. Quem está comigo, diga amém. Porque eles entendiam isso. Então essa cananeia que estava gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de mim, Jesus. O que você precisa? Minha filha está completamente endemoniada. E aí Jesus diz o quê? O que Jesus disse? É lícito tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos? Se fosse eu que recebesse, fosse cada um de nós, a gente acha que ia desistir. Sim ou não, gente? Jesus falou assim: é lícito pegar o pão da mesa. Está falando o pão para os judeus e dar para uma pessoa, e dar para um país, e dar para os cananeus. Meu Deus, uma cananeia, depois não dá para falar sobre isso. E dar para uma cananeia é lícito, é certo? É certo tirar da boca do meu filho legítimo e dar para um cachorrinho? É pesado, sim ou não, gente? Sim ou não? Mas ela responde: meu Deus, mas até os cachorrinhos, meu Deus, come da migalha que cai da mesa. Eu não vou forçar ninguém a dar glória a Deus, não. O que está falando? Você consegue entrar no santo lugar, sim ou não? Você consegue visualizar a mesa do Senhor aqui, sim ou não? Você consegue visualizar que o Senhor ficava todos os dias observando aqueles pães na mesa, sim ou não? Aquela mulher está falando assim: olha, eu sei que eu não sou digna de entrar no santo lugar. Vou desse lado aqui para ver se tem mais fé. Eu sei que eu não sou digna de entrar no santo lugar. Eu sei que eu não sou... esse não tem fé também, vou para o céu. Eu sei que eu não sou digna de entrar no santo lugar. Eu sei que eu não sou digna, porque eu não sou judia. Eu sei que eu não sou digna de pegar aquilo que é sagrado, mas eu me coloco como um cachorrinho para pegar pelo menos o que sobra da mesa, porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu preciso, eu necessito de um milagre, Senhor. Eu sei que eu não sou digna, mas eu necessito de um milagre. Nem eu e nem você éramos dignos do que está acontecendo aqui. Sabe qual é o maior problema que existe, queridos? Quando a gente se acha bom demais, quando a gente se acha perfeito demais, aí procede a queda. Mas quando a gente sempre está na presença de Deus, e quando você entra nessa presença, você fala assim: rapaz, quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para ministrar a tua palavra? Porque não é pelo nosso merecimento, mas é pela sua infinita misericórdia. E aí Jesus fala: eita,
mulher de fé, você vai comer, mas você não vai comer da migalha não. Aquela mulher, ela antecipou, diga comigo, antecipou aquilo que talvez a sua filha nem conseguisse libertação, porque tinha aqui um Lucas, um apóstolo Paulo, um apóstolo Pedro, depois que Jesus morre, ressuscita, libera o poder para os apóstolos pregarem em todos os lugares. Talvez ali a sua filha alcançaria a misericórdia, mas ela antecipou um milagre, ela antecipou o tempo, ela antecipou o tempo da graça, ela antecipou o tempo, ela falou, eu não vou esperar. Ela adorou, ela reconheceu como Jesus o Salvador, igreja. Então ela recebeu do pão. Jesus não deu uma migalha para ela, mas Jesus deu o pão da vida para ela, dizendo assim: olha, nessa hora, nesse momento, aquilo que você pediu da mesa, aquilo que você olhou para o pão, aquilo que você necessita, você acabou de receber. Vai para sua casa, porque a sua filha já está liberta. Aleluia! E quando ela vai para casa, e quando ela chega na casa, no mesmo horário que ela recebeu a palavra, foi o horário que a sua filha estava curada, liberta. Nós vamos liberar o pão da vida que já está sobre nós. E se você tiver fome e sede, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e sede, fome e sede. Quando eu canto essa música, eu me vejo assim: eu não tenho nada para essa mesa, eu não tenho nada para essa mesa sagrada, eu não sou apto para levar nada para essa mesa, mas eu quero estar na mesa, porque eu quero matar a minha fome, eu quero matar a minha sede, eu preciso daquilo que tem na mesa para saciar a minha história, a minha vida. Aleluia! Quem está comigo aqui? Uma outra passagem muito poderosa, de alguém que experimentou da mesa. Quem está aqui? É o rei Davi, que não era o rei ainda. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 21, e no capítulo 28, 22, a gente vai encontrar uma história muito linda. Davi, ele estava na casa do rei, ele trabalhava na casa do rei, ele venceu o gigante Golias, e a partir daquele momento, ele se tornou um grande em Israel. O cântico da vitória contra os filisteus, quando Davi venceu Golias, era assim: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. E Davi se torna um herói nacional. E agora eu quero que você imagine que Davi, ele ficava nos pastos cuidando de ovelhas, na região de Belém. É um lugar meio feio. Aliás, não existe lugar meio feio, é feio. Ele cuidando das ovelhas do seu pai, no meio do pasto, levando para tomar águas verdejantes. Por isso que a inspiração do Salmo 21 pelo Espírito Santo. Então Davi era esse cara que estava no meio com as ovelhas, uma vida solitária, uma vida de pasto, um relacionamento com ovelhas e não com pessoas. Tanto é que quando você vai encontrar os seus irmãos brigando com ele, quando ele vai vencer um gigante, os seus irmãos falam assim: volta para o deserto para cuidar das poucas ovelhas do pai. Quem está aqui, diga amém. Então era esse cara.
Agora imagina Davi se torna um herói nacional. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo ia querer tirar uma selfie com ele. Todo mundo ia querer uma lembrança, um abraço, tocar, falar: cara, como que foi? Olha o que venceu Golias, um herói. E agora também Davi estava sentado na mesa do rei Saul. E agora ele estava recebendo instruções de Jonatas. Porque quando Davi foi vencer um gigante, o Davi, ele usou a funda. E a funda foi bem na testa do gigante. Eu já expliquei isso várias vezes, que não foi algo assim casual, porque ele era um grande homem, ele sabia usar o que estava nas suas mãos. Mas eu quero que você entenda que a funda, a pedra lançada na cabeça do gigante, não matou o gigante. A pedra lançada na cabeça do gigante derrubou o gigante, atordoou o gigante. Então Davi sai correndo, e o que Davi faz? Ele arranca a espada. Ele pega a espada de quem? Do gigante. E ele corta a cabeça do gigante. Sabe o que eu quero dizer algo para você? Meu irmão, quando o gigante cai, corta a cabeça dele. Não fica brincando não. Quem está aqui? E ele corta a cabeça do gigante. E o que acontece? Aquele que derrubava, aquele que destruía o seu opositor, ele era possuidor das armaduras, da espada e da arma daquele que ele venceu, chamados despojos de guerra. E Davi então começou com uma funda, mas Davi ganha uma espada proporcional a Golias, enorme. Vou falar de novo. Davi começou com uma funda, mas ele recebeu uma espada proporcional ao gigante. Na batalha espiritual você começa com uma funda, mas conforme você vai vencendo, ai gente, vamos embora para casa, ninguém está pegando. Você começa a sua batalha com uma funda, mas conforme você vai vencendo, o Senhor vai ampliando as suas armas espirituais. Quem está aqui? Você começa com uma funda, mas o Senhor você vai terminar com uma espada gigante. E aquela espada era de Davi. Só que Davi deu para o sacerdote. Essa espada ficou na mão do sacerdote. E quando essa espada está na mão do sacerdote, Davi ficou lá na casa de Saul, comendo, aprendendo com Jonathan as artes da guerra, cavalo, armas, flecha, escudo. Porque era um período, ele viu como funcionava. Porque Deus, para te promover rei, Deus, para te colocar em um lugar em cima, Ele primeiro vai te dar conhecimento. Deus, Ele nunca vai te promover se primeiro você não passa pelo teste. Primeiro Ele te dá conhecimento, e depois Ele te dá poder. Então Davi tinha que entender como funcionava a casa de Saul, o reino de Israel, porque um dia ele seria rei de Israel. Quem está passando por um processo de aprendizado, dá glória a Deus, porque Deus vai te colocar no trono que Ele preparou para você. Eu não sei qual é da sua casa, do seu trabalho, mas Ele preparou algo para cada um de vocês. Só que Davi se deslumbrou e ficou lá, aleluia, eu também ficaria. Até que veio uma perseguição. Diga comigo, perseguição. Saul fica endemoniado e tenta matar Davi. Uma, duas, enfim. E o que Davi teve que fazer? Jonatas falou assim, olha, eu vou falar com meu pai, e se eu ver que meu pai realmente quer te matar, eu vou lançar uma flecha. É um sinal que você tem que fugir, porque você corre risco de vida. E eles fizeram uma aliança, um pacto de sangue. Então Davi está no campo e olha, e Jonatas joga uma flecha,
simbolizando que Davi tinha que fugir, porque ele corria risco de vida. E quando Davi foge, ele foge de um dos maiores exércitos que tinha da época, que era o exército de Israel, e ele sai sem nada. Ele sai sem nada. Mas se tem uma coisa que eu gosto de Davi, é que todas as vezes que ele se sentia acuado, perseguido, arrebentado, ele corria para o altar. Diga aleluia. Todas as vezes que Davi era perseguido, ele corria para a presença de Deus. Quando ele errava, quando ele pecava, quando perseguiam, não interessa. Todas as vezes nas suas debilidades, ele corria para a presença de Deus. Sabe aonde Davi foi se refugiar? Com o sacerdote. Vamos ler aqui. Coloca para mim, por favor, o texto. 1 Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Amimeleque, em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para encontrar com Davi e disse: por que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que deixasse ninguém saber que ele mandou. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se contigo em um certo lugar. E agora diga: o que você tem para eu comer? Olha o que Davi disse: o que você tem para eu comer? Me dê 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. E o sacerdote disse: eu não tenho pão comum. Eu não tenho pão comum. Só pão o quê? Sagrado. Você pode levá-lo, se é que já fez algum tempo que os seus soldados não tiveram relações com mulheres ou relações sexuais. Próximo. Davi respondeu: claro que não tiveram. Nós não tivemos nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum, quanto mais agora que estamos em missão especial. Próximo. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque é só o que eles tinham, os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. E esses pães tinham sido tirados da onde, gente? Da mesa sagrada e trocado por pães frescos. Próximo. E aconteceu que Doeg, o edomita, que era chefe dos pastores de Saul, estava naquele dia, porque tinha de cumprir o dever religioso. E disse Davi a Amimeleque: você tem uma arma? E disse Davi: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada e nem uma outra arma, por causa das ordens do rei, e saí com muita pressa, porque Davi saiu sem nada. E Amimeleque respondeu: ou vocês não estão enxergando, ou não querem dar glória a Deus mesmo. Amimeleque respondeu: tenho a espada. A espada de quem? O filisteu que você matou no Carvalho, no Vale do Carvalho. Ela está atrás, meu Deus, da onde? Do manto sacerdotal enrolado em um pano. Leve-a se quiser, é a única arma que há aqui. E Davi disse: não existe, aleluia, espada melhor do que essa, pode me dar. Quem está pegando a palavra, pelo amor de Deus? Davi, ele sai correndo com medo, apressado, não podia pegar nada. Ele com fome, junto com os seus soldados, e ele aparece no lugar aonde
com o sacerdote Amaleque, e ele diz assim: eu preciso de pão, eu preciso de alimentar, porque eu não tenho nada para a mesa, eu só tenho o quê? Uma fome e uma sede. Meu Deus! E o sacerdote disse assim: Davi, rapaz, assim você me aperta, porque eu não tenho nada para te dar, eu só tenho o pão sagrado da mesa. E ele pergunta para Davi, para os nossos dias: você está em santidade, Davi? Eu estou, né, mais ou menos. Não, quando a gente está em missão, a gente está... Irmãos, eu quero dizer para você, o sacerdote não, diga comigo, não poderia dar aquele pão. Você vê que o Davi está dando uma desculpa: quando a gente está em missão, a gente está se consagrando. Irmãos, era desculpa. Ele não poderia dar aquele pão, mas o sacerdote estava vendo um momento para que Davi, para dar uma legalidade para Davi comer, porque o Espírito Santo tocou no coração do sacerdote, que tinha que alimentar Davi. Aleluia! Meu Deus, quem está aqui, diga amém. Então o sacerdote falou assim: olha, eu não tenho nada, mas eu vou pegar o pão sagrado da mesa e eu vou dar para você e para os seus soldados. Sabe, querido, o Senhor está dizendo para você, você que está cansado, você que está cheio de problemas, o inferno se levantou contra você, a perseguição maldita se levantou contra você, inveja, calúnia, o inimigo se levantou contra a sua vida. Número 1, você está sendo promovido no reino de Deus. E número 2, se você está passando por isso, Deus já preparou o pão sagrado para você, Deus já preparou algo poderoso para você, Deus já preparou algo para te dar sustância, para você vencer as suas adversidades. Alguém está aqui? Dá uma rajada de glória, pelo amor de Deus. Aleluia. E o sacerdote Davi fala assim: eu tenho que, não é abusando, você já me deu pão, mas eu tenho outras missões, eu estou sem arma, estou sem nada. Você tem alguma espada, alguma coisa? O sacerdote olhou para ele e falou assim: ei, você lembra de algo poderoso? Eu tenho uma arma aqui, e a espada de Golias, pelo qual você venceu o gigante, e ela está envolto ao manto sacerdotal. Vá e pegue a espada. O Senhor está dizendo para você aqui: eu não vou me esforçar não, porque é muita revelação. Quem pega, pega. Quem não pega, fica com a sua cara de herege. Mas o Senhor está dizendo assim para mim, para dizer para você: sabe como você vai vencer? Quando você pegar a espada de volta, quando você começar a fazer aquilo que você fez lá atrás, quando você pegar aquilo, fazer aquilo que você fez no começo da caminhada. Você lembra do milagre que eu fiz com você? Você lembra do grande livramento que eu dei para você? Então volta aos princípios, pega a espada de volta, porque eu tenho não um gigante para você, mas eu tenho um reino para entregar nas suas mãos. Mas para isso, sai da mesa de Saul e entra na mesa sagrada. E quando você entrar na mesa sagrada, você vai comer do pão sagrado. Quando você comer dos pão sagrado, você vai pegar a espada de volta, e eu te darei vitória sobre os seus inimigos. Aleluia! Meu Deus! Mas em Levíticos, diga comigo, Levíticos, diz que quem comesse do pão, que não fosse sacerdote, morreria. E se o sacerdote desse pão para alguém, morreria. Você sabe o que aconteceu com aquele sacerdote que deu pão para Davi? Veio os soldados de Saul e matou o sacerdote, porque o sacerdote ajudou Davi. Mas para cumprir a lei também, Deus permitiu, porque o sacerdote que desse um pão para alguém que não fosse da mesa, morreria.
Então o sacerdote que ajudou Davi morreu. Quem está aqui? Só que agora, no Novo Testamento, existe um sacerdote. E esse sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E ele disse assim: eu não tenho pão para vocês. Mas João vai dizer assim: eu sou. Que ele é? Eu sou o pão da vida. E esse sacerdote morreu também. Ele morreu na cruz do Calvário, para poder dar o pão para o Kaique, para a Vanilde, para você, meu amigo, eu esqueci seu nome, para você, Adriana, para você, Genésio, para você, Vanilde, que fez aniversário essa semana. Ele morreu para eu e você chegarmos diante da mesa e poder comer do pão, o pão da vida que desce dos céus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua luta, mas eu quero dizer para você que o pão da vida está aqui para te alimentar, para te dar força, para te dar paz, para te dar esperança, Patrícia, e para você sair daqui pegando a espada de volta e falando assim: aonde tenha uma guerra, eu estou pronto, porque o pão da vida me alimentou para que eu possa vencer as adversidades da minha história. Então nesta hora eu quero fazer um ato de fé com vocês. Eu quero que todos vocês venham perto de mim. Todos vocês venham. Sai do seu lugar, sai da religiosidade. Fique aqui perto de mim. Talvez você se sinta... Ontem um irmão me abraçou e ele disse assim para mim: nossa, eu me sinto indigno de tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu falei: filho, não esquece da cruz não. Não esquece da cruz não. Nenhum de nós éramos dignos de alguma coisa. Amém? Não esquece da cruz. A cruz nos traz acesso à mesa. E aqui eu vou fazer um ato de fé com você. Quem deseja, né? É lógico que é um pão comum. Não é um pão sem o fermento, porque o fermento representa o pecado. Esse aqui é sem fermento, né? É. E não podia ter fermento, porque o fermento representa o pecado. E eu vou entregar para vocês. Pega o álcool para mim, gel, para mim limpar minha mão e cortar. Eu vou dar para vocês, como um ato de fé. Ou se tiver aquelas luvinhas lá, tem aquelas luvinhas, pega lá, é melhor. E eu vou dar esse pedaço para vocês. E pela fé, diga comigo, é ato profético. Pela fé você vai sair daqui renovado, renovada da sua guerra, da sua batalha, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos. Qual é a área? Como você se sente?
Talvez você esteja como aquela mulher que se sinta indigna, não se sinta digna, mas mesmo assim fala: Senhor, toca na minha casa, toca no meu marido, toca na minha esposa, toca nos meus filhos, toca na minha empresa, toca, Jesus. Talvez você esteja clamando por alguma coisa que não esteja aqui, esteja lá, mas o Senhor está dizendo para você: clama por eles, clama pela sua casa, por tudo que tens feito em mim. Mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Quem tem fome e sede, ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Estenda as suas mãos para receber. Mas meu coração tem clamado por ti. Vamos ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus.
trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Pai, nós estamos fazendo um ato profético. Um pedaço de pão para os teus filhos que estão diante da mesa. E cada um de nós precisamos ser fortalecido. O Senhor é o nosso alimento diário. O Senhor é o nosso pão de cada dia. O Senhor é o maná que desceu dos céus para nos sustentar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia o maná, que a tua presença se manifesta sobre as nossas vidas. E aqui eu estou de frente dos teus filhos. E assim como aquela mulher disse, mesmo se eu comer um pedaço do que cai na mesa, eu vou receber o meu milagre. Como Davi, que estava perdido na sua vida, eu preciso do pão. Ele correu para o sacerdote, e o sacerdote entregou o pão da mesa para ele. E ali começou um novo ciclo na vida daquele homem. Pai, eu libero na vida de cada um que está aqui nesta manhã um novo ciclo, uma nova história, um novo tempo, que leve cura, restauração, libertação, vida, paz, alegria. Que o céu se manifeste, que a glória se manifeste, ó Pai. E assim como aquele pão era consagrado da mesa, eu consagro este pão, ó Pai, em nome de Jesus. E se tiver doenças físicas, pessoas serão curadas. Doenças emocionais serão restauradas. Doenças, ó Pai, familiares, eu libero vida. Opressão, depressão, tristeza, angústia, caia por terra. Que nós estamos fazendo este ato de fé. Jesus, o pão vivo que desce dos céus, nos traz vida, e vida em abundância. Se você crê, coma do pão, não do chão, não da migalha, mas do pão da mesa, do reino de Deus. Coma do pão. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome.